Olá, eu sou Juliana Algodual, eu sou a homenageada em Destaque em Voz de 2008 e essa homenagem aconteceu 20 anos depois da minha formatura. Eu me formei em 87, no final do ano, e o meu primeiro trabalho em call center, com teleatendimento, foi em março de 1988. E o prêmio veio em 2008, então um pouco mais de 20 anos, considerando que os nossos congressos acontecem no segundo semestre, né? E eu comecei a trabalhar no começo do ano. Eu comecei a trabalhar nessa área não porque eu tivesse criado a área e pensado, ok, tem aqui um campo para eu atuar, então eu vou entrar nesse campo e vou começar a trabalhar nessa área. Não foi assim. Eu entrei nessa área porque eu tinha uma tia que tinha um call center, eu ainda tenho a tia, mas ela não tem mais call center, já faz muitos anos, e ela falava muito para mim que eu precisava trabalhar com voz de teleoperador, porque eles perdiam muito a voz, eles ficavam com a voz muito rouca, e então eu comecei a trabalhar nessa área. Não tinha pesquisa científica que me comprovasse nada, que dissesse, então eu usava os recursos da graduação e os cursos que eu fazia na área de voz, que não eram muitos em 88, mas que eram muito bons, como são até hoje, né? Os diversos cursos que tem são muito bons. Eu, de verdade, não sabia que eu estava começando uma área, que eu estava fazendo algo que fosse ajudar tantos fonoaudiólogos a terem trabalho hoje, né? Tanto quanto serem consultores. Eu não tinha ideia disso. Mas eu tenho uma marca, uma característica muito forte em mim, que para sempre eu tenho essa marca, que é gostar de desafio. Eu adoro um desafio. Então eu entrei nessa área um pouco como sendo um desafio que eu queria enfrentar e queria batalhar. E na época eu trabalhava como fonoaudióloga numa clínica e a Inês Maia também me incentivou muito a atuar nessa área. Então foi muito bacana. Acho que tem também uma marca que é o quanto os meus pais e o meu irmão incentivam, eles são muito incentivadores, isso é reconhecido até por outras pessoas com quem nossa família se relaciona, né? O quanto eles incentivam que a gente faça coisas diferentes, que a gente vá atrás, enfim. Mas eu tive muitas dúvidas, eu não sabia se eu estava fazendo uma coisa que era certa, eu não sabia como que isso se daria, né? Então eu fui fazer o mestrado. E na época eu fiz o mestrado na PUC, no programa que hoje se chama Fonoaudiologia, mas chamava Distúrbios da Comunicação. E como não tinha pesquisa falando sobre teleoperador, o que se faz, sendo o primeiro mestrado com esse tema, é fazer um levantamento, vamos dizer assim, das necessidades, do perfil, de quem é esse profissional. Depois da conclusão do mestrado, que foi em agosto de 95, eu fui direto praticamente. 6 meses depois eu já estava no doutorado e eu fiz doutorado também na PUC São Paulo, onde eu também fiz a graduação em fonoaudiologia. E lá no doutorado eu entrei no programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Não tinha doutorado em fonoaudiologia ainda na época. Mas na linguística aplicada tinha uma área que se chamava análise do discurso em situação de trabalho e eu senti que era lá que eu tinha que ir e fui e terminei o meu doutorado em 2002, quando, coincidentemente, foi o primeiro prêmio do Destaque em Voz. E de lá para cá eu sigo fazendo muitos cursos, estudo muito o tempo inteiro. Acho que essa é uma outra marca e eu estudo coisas não necessariamente que são da área da fonoaudiologia.
e inclusive nos congressos de fono eu frequentemente assisto outras áreas. Eu vou para MO, eu vou para a turma da áudio, para saúde coletiva. Por quê? Porque eu acho que o congresso, eu circular por essas áreas, fazem com que eu traga outros conhecimentos para que eu possa adaptar para a área que eu atuo, né? Hoje eu já não atuo mais com call center, eu atuo com comunicação dentro da empresa, mas foi um processo natural. E, enfim, eu sou muito feliz e muito realizada. E a fonoaudiologia, o mestrado, o doutorado, tudo que eu trouxe nesse processo foi um processo, compõe o meu trabalho hoje, né? Eu sou fonoaudióloga e para mim a fonoaudiologia é muito importante. Mas tem uma coisa que sempre passou na minha cabeça e que passa de vez em quando até hoje e que amenizou muito quando eu recebi essa placa linda que fica aqui comigo no meu escritório, do lado fica aberta e eu gosto de olhar para ela e honrar a história que eu tive, né? Porque essa história fez diferença para mim, para minha família e também para a fonoaudiologia, né? Mas existe uma coisa que se chama síndrome do impostor. Então eu sempre fico pensando, eu sou uma farsa, eu sou uma falsa, o que eu estou fazendo não é verdade, não tá. Sempre eu fiquei com isso. E quando eu recebi a placa, é quase como se fosse uma resposta, né? Uma resposta de que não, de que eu não sou uma falsa e nem uma farsa, de que o que eu estava fazendo estava no caminho certo. Então eu sou muito grata a esse colar lindo que eu gosto muito de usar e eu levo para todos os congressos desde 2008. Eu homenageio todas as pessoas que recebem o Destaque em Voz com ele. Eu nunca esqueci de colocar o colar pensando, né, o quanto ele representa para a fonoaudiologia e para mim, né? É quase como se fosse um elo. Mas que outras características eu tenho que fazem parte, que compõem e que eu acho que podem contribuir para inspirar, né? Eu tenho muito foco na meta. Se é para fazer um negócio, tem que fazer bem feito, não adianta enrolar, vamos lá, vamos fazer. Então, isso é uma marca que eu trago comigo até hoje. E eu não faço, eu fiz por muito tempo as coisas para agradar os outros, mas eu já não faço isso há muito tempo. Eu acho que tem que fazer bem feito, o que é correto e o que é ético, né? E essa é uma mensagem que eu acho importante. Faça bem feito o que você for fazer. Faça para você, faça o melhor que você pode fazer, porque isso aparece mesmo que você ache que não está aparecendo, que é o meu caso. Eu achava que ninguém via o trabalho que eu tinha desenvolvido até ter recebido o prêmio. E eu finalizo com duas mensagens, dois pontos. O primeiro é que eu conheci mais recentemente por meio de uma profissional com a qual eu venho me relacionando nos últimos 4 anos, que é: comece pelo que dá. E quando você estiver prestando atenção nas coisas, você vai ver que você já fez um monte de coisa super bacana. Então, começa pelo que dá, faça bem feito o que dá. E eu termino honrando a minha história, né? Honrando duas pessoas que eu admiro muito, a Leslie e a Mara Belal, que compõem a minha história. Eu sempre lembro, e quando eu tenho dúvidas eu penso, o que essas duas profissionais fariam se estivessem no meu lugar? E até me emociona um pouco falar isso. E eu honro os meus colegas que seguem fazendo uma fonoaudiologia na área de voz com muito amor, muita paixão, e seguem trazendo coisas novas, novos conteúdos, e, enfim. Sou muito grata e espero que eu consiga ir em todos os congressos até o fim dos tempos, né? Até o fim da minha vida, e sempre inspirando as pessoas e podendo trocar com elas. Muito obrigada pelo prêmio,
pelo reconhecimento e pela oportunidade de contar a minha história. Um beijo bem grande e sigam fazendo as coisas com respeito ao próximo e amor à nossa profissão.